Bom dia na paz do Senhor. Hoje vamos comentar 1 Reis 3 e 4, 2 Crônicas 1 e Salmo 7:2. Vamos para 1 Reis então. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 3 e 2 Crônicas capítulo 1. São textos, entre aspas, paralelos, né, complementares. E os críticos da Bíblia, as pessoas que sempre procuram encontrar erros e discordâncias na Bíblia, elas apontam um problema aqui entre 1 Reis capítulo 3 e 2 Crônicas 1. E aí eu quero explicar o que acontece nesse ponto que as pessoas, os críticos da Bíblia, apontam aqui, tá bom? Então são textos paralelos entre aspas. Então vamos lá. 1 Reis capítulo 3, nós temos aí então, dos versículos 1 ao 4, o primeiro casamento, né? O casamento de Salomão, que com certeza deve ter sido um evento importante, uma cerimônia de luxo. Dos versículos 5 ao 15, a oração de Salomão, que é aquela famosa oração onde ele pede sabedoria e a resposta de Deus. E do 16 ao 28, nós temos então demonstração de sabedoria de Salomão, uma das demonstrações. Davi morreu, Salomão assumiu o trono, e os seus primeiros atos ali, logo que ele assumiu o trono, foi de vingar, né, de proceder conforme as orientações do pai, em relação ali a várias pessoas que Davi deixou orientações específicas para essas pessoas. E aqui no 3, então, começa finalmente o reinado de Salomão. Vamos ler o versículo 1, então, aqui. E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua própria casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então, Salomão casa, faz uma aliança de governo com o rei do Egito. Então, o rei do Egito é quem? Faraó. Tá? E vocês sabem que Faraó é um título, não é um nome. A Bíblia traz aí, só lá no período do Êxodo, lá no período de finalzinho de Gênesis e Êxodo, ali tem 5 faraós ali, né, naquela parte. Então, Faraó é um título. E aí, então, Salomão casa com a filha de Faraó. Já começa o problema ali. Porque Salomão deveria ter seguido a lei do Senhor ao pé da letra, mas ele então casa e faz uma aliança de governo. Ele não precisava disso, porque a promessa de Deus era de que no governo dele teria paz. Então ele não precisava ter feito essa aliança. Ele não devia ter casado fora do povo de Israel. Ele tinha que ter escolhido uma esposa para ele ali entre o povo escolhido de Deus. Mas ele foi lá fora e trouxe. E isso se chama jugo desigual. Então o que ele faz, né? Ele introduz o jugo desigual no meio do seu governo, no centro do seu governo, de um governo que era promessa de Deus, de um governo que Deus já tinha falado que ia abençoar. Muita gente pergunta assim, Janaína, mas Deus aprovou isso, Deus permitiu? Então há uma diferença de Deus ter aprovado e Deus ter permitido. Deus aprovou. Não, Deus não aprovou. Era contrário à orientação da lei do Senhor. A lei do Senhor, a lei de Moisés, falava para casar com alguém do próprio povo, da própria tribo. Então, Deus não aprovou, porque era desobediência à sua palavra. Segundo, Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Deus, ele é soberano, mas ele não interfere na história. Ele não interfere nas nossas escolhas, nas nossas decisões, sem ser chamado. Né? Assim como Jesus, ele fala, né, que bate a porta. Jesus é educado, ele não entra sem ser chamado, ele bate a porta. Deus
soberano do mesmo jeito. Ele só interfere na história, ele só ajuda, né, nos orienta nas nossas escolhas, nas nossas decisões, se ele for consultado, se ele for chamado. Se não for, ele vai só assistir, vamos dizer assim. Ele vai permitir que as coisas aconteçam, ele vai deixar que as coisas aconteçam. Então, assim, Deus permitiu, ele não interferiu, porque Salomão não pediu o conselho de Deus, mas ele desobedeceu. Ele trouxe o jugo desigual para dentro da sua casa e por ele ser o rei, então para dentro do seu governo. E nós sabemos que as mulheres na vida de Salomão serão, né, porque aqui nós estamos no início do seu reinado, serão um ponto fraco dele e farão com que ele peque muito contra Deus. Vamos então ao versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei Gibeão, e ali conta então, né, de quando ele foi ali sacrificar, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão, versículo 5, apareceu o Senhor Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Veja, Deus não está dizendo assim, vou te dar agora, tá? Vamos ver aqui, versículo 5, nessa outra versão. Pede o que quiseres que eu te dê. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós perdemos a percepção do tempo. Eu falei muito sobre isso em Juízes, quando nós lemos Juízes. Porque o livro de Juízes a gente lê ali rapidinho, mas passam-se 400 anos na história do livro de Juízes. Então aqui, olha só, quando Salomão vai sacrificar ali holocaustos a Deus, não durou um dia, tá? Foram alguns dias. E aí, ao final desses dias, o anjo, né, Deus então apareceu ali, né, o Senhor apareceu. Nós estamos numa cultura de tudo muito depressa, de urgência. A atualização do WhatsApp agora há poucos dias mostrou isso, né? Agora pode colocar o áudio para ouvir acelerado. Ouvir acelerado, gente, áudio de amiga, de pai, de mãe, de irmãos. Eu acho assim, nós estamos nos deixando influenciar por uma cultura de urgência, né? É só olhar essa atualização do WhatsApp aí, todo mundo comemorando que agora pode colocar os áudios acelerados no WhatsApp. Gente, é cultura da urgência. As coisas não são assim. E a palavra de Deus nos mostra que as coisas não são assim. Nós precisamos aprender a viver no tempo certo, de acordo com as coisas, usufruir o dia de hoje. É um áudio da mãe, da amiga, não importa. Escute no tempo como se você estivesse conversando ao vivo. Não entre nessa cultura da urgência, de ouvir tudo acelerado. Vamos cuidar com isso. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai nessa mesma aceleração. E a gente acaba, assim, não percebendo o passar do tempo das coisas. E a gente muda de um versículo para o outro na Bíblia, e de um versículo para o outro, muitas vezes, passaram-se anos. Quando a gente vai lá para Êxodo, agora só me vem Êxodo, né? De um versículo para o outro, lá Salomão era bebezinho, lá sendo criado pela filha de Faraó. Tinha 3, 4 meses quando foi pego. E aí, no início do capítulo seguinte, que é lido 2, Salomão com 40 anos. Então, passam-se 40 anos de um versículo para o outro, de um capítulo para o outro. E nós precisamos pegar isso e entender que muitas coisas não são rápidas. É nós que estamos vivendo numa cultura da urgência e estamos nos deixando afetar. Então, quando a gente lê aqui no 1 Reis 4, versículo 4, Salomão ofereceu 1000 holocaustos ali ao Senhor. Não foi de uma vez, não foi assim num dia. É isso que eu quero chamar. Imagina 1000 holocaustos. Aqui não está falando que tipo de animal que era, mas não importa se era, né, ovelha, se era um boi, se era um touro. E Salomão sacrificava muitos animais grandes, porque o porte do animal, nós vimos isso em Levítico, era de acordo com as posses da pessoa. E se ele era um rei rico, então ele tinha condições de dar animais grandes.
Gente, matar 1000 animais ali para o holocausto, de acordo com a orientação de Levítico, tudo certinho, não foi uma coisa que foi feita num dia. Então vamos pensar que foram vários dias. E ao final disso, então, Deus falou com Salomão. E aí, trazendo um pouquinho pra gente, né? Muitas vezes nós temos aquela pressa de querer ir ali cultuar a Deus, adorar a Deus num culto, num encontro, e não tiramos o olho do relógio, nem é do relógio mais, né? O olho do celular, e muitas vezes não nos concentramos nem direito ali no culto, porque estamos com o olho na hora, no horário, e temos pressa de sair porque temos isso e isso para fazer, e queremos ver aquilo e assistir aquele outro, e estamos com pressa. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado de não deixar essa cultura da urgência que está aí fora entrar na nossa cabeça e afetar a nossa adoração a Deus. Amém? E aí aqui vamos para frente, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor, né? E Deus disse: pede o que quiseres que te dê. Leiam aí na versão de vocês, que vocês têm na Bíblia de vocês, e me digam, não tem uma promessa ali de que Deus vai dar o que ele pedir. E nós muitas vezes, né, temos esse entendimento de que Deus vai dar o que, né, dá para Salomão o que ele pede. E nós precisamos ver o texto, não precisa nem ir no original, no hebraico, é só ir ali no português mesmo e ver algumas versões. Olha só aqui: peça-me o que quiser e eu darei a você. Então tem uma promessa implícita ali de Deus, de que Deus vai dar, tá? Mas o original, né, a linguagem que mais se aproxima é: pede o que queres que eu te dê. Pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Não tem uma garantia de que Deus vai dar tudo o que ele pedir. Como é que a gente vê isso, né? Então nós não podemos tirar esse versículo e ir só nele, nós precisamos ler o contexto todo. Então vamos para a resposta de Deus, né? A resposta de Deus está aqui no 10. Se Deus tivesse dito assim: pede o que você quiser que eu vou te dar, não tinha o versículo 10. Muito bem, Priscila, aqui na minha está assim também. Olha o versículo 10. E esta palavra, ou seja, o pedido de Salomão, pareceu bom. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Que Salomão pedisse essa coisa. Se tivesse a garantia de que Deus ia dar o que Salomão pediu, não tinha isso aqui. E pareceu bom aos olhos do Senhor. Não, tinha só e Deus vai dar. Pronto, ou Deus deu. Não, mas teve uma avaliação ali, vamos dizer assim, para entendermos, né? Pareceu bom. O pedido de Salomão pareceu bom a Deus. E aí Deus fala: porque pediste esta coisa e não pediste riquezas, nem a vida dos inimigos, mas pediste para ti entendimento, então eis que eu faço segundo as suas palavras, eu vou te dar isso. Eu sempre falo o seguinte, acho que eu falei um pouquinho ontem, né, no Salmo 119, as promessas de Deus, elas são condicionais. Deus é fiel à sua promessa, mas muitas vezes ela não acontece, ela não se cumpre na nossa vida porque nós não atendemos à condição. Ela é condicional, Deus faz a parte dele, Deus é fiel, ele cumpre, mas eu muitas vezes não atendo a minha parte, a minha condição fica de lado. E olha o que Deus fala aqui para Salomão: a promessa de Deus também, o cumprimento dela está condicionado. Porquanto, versículo 11, pediste essa coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares os meus caminhos, aí é a condição da promessa. E se andares os meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Ou seja, você vai ter vida longa se você andar nos meus caminhos. E acordou Salomão. Então aqui no comecinho, no versículo oral, vamos voltar aqui para o comecinho, né?
Versículo 5 fala que o Senhor apareceu a Salomão em sonhos. Então o pedido de Salomão também foi no sonho. E a gente esquece que foi um sonho. E aqui no final, e nós sabemos que era sonho, né? Enquanto estava acontecendo, Salomão não sabia que era sonho. E aqui no 15, e acordou Salomão, e eis que era sonho. E aí ele viu que era um sonho, mas ele sabia, ele tinha essa certeza, essa convicção de que era um sonho de Deus, que Deus havia falado com ele e dado algo para ele valiosíssimo em sonho. E aí ele levanta e vai adorar. Agora vamos analisar então a grandeza, né, do pedido de Salomão. Vamos entender isso. Aqui os versículos 7, 8 e 9. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Então, olha só, o reconhecimento de que Salomão só estava ali sendo rei porque Deus tinha feito isso. Então, reconhecendo a soberania de Deus. Tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Ou seja, eu não sei como fazer as coisas, eu não sei como resolver as coisas. E o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, ou seja, o povo escolhido por ti, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar pela sua multidão. Salomão estava junto com Davi quando Davi mandou levantar o censo e era contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. Então Salomão viu o que aconteceu com o pai quando ele mandou, né, contar o povo e não devia contar. Então aqui ele fala, olha, eu sei que o seu povo não se pode contar nem enumerar pela sua multidão. E aqui ele está também remetendo à promessa de Deus com Abraão, que ia fazer da descendência dele uma multidão de tal forma que não se poderia contar, seria como as areias da praia e as estrelas do céu. Aqui ele evoca então isso lá, Gênesis 13. Aí o versículo 9, que é realmente o pedido, né? Uma grandeza de Salomão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este povo tão grande? E é isso que pareceu bom aos olhos do Senhor. Salomão não pediu paz entre os inimigos. Por que ele não pediu paz? Porque Deus já tinha falado que durante o seu reinado não teriam guerra, seria um tempo de paz. Então ele não pediu algo que ele sabia já que Deus já tinha prometido. Ele não pediu coisas que ele sabia que não eram importantes. Ele estava ali para cumprir um chamado, algo, uma missão especial que Deus tinha dado, que era ser rei sobre Israel. Então ele precisava de capacidade para atender o pedido de Deus, para atender a missão que Deus tinha colocado ele ali. E isso traz muito para nós. O que nós temos pedido? Muitas vezes pedimos muito e não somos atendidos, porque estamos, como Jesus disse, pedindo errado. Não estamos sabendo pedir, porque estamos pedindo coisas para nós, para atender o nosso eu, para atender o nosso egoísmo, para atender, né, os nossos desejos, e nem sequer estamos pensando em glorificar a Deus com o nosso pedido. Porque a Bíblia fala que nosso primeiro chamado, a primeira responsabilidade que nós temos nessa terra, antes de adorar a Deus, antes de pensar em cumprir com algum chamado, antes de cantar, pregar, ensinar, servir em tantas coisas, antes de qualquer coisa, nós devemos glorificar a Deus em tudo que nós fizermos na nossa vida para glorificar a Deus. Segundo, nós somos não para brilhar, mas para iluminar os outros. Lá Mateus 5, acho que o 16, deixa eu pegar aqui, 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós não somos para brilhar, mas a luz que está em nós deve iluminar os outros no meio da escuridão. E os outros, vendo aquilo que nós fazemos, ou seja, vendo o nosso testemunho, eles vão glorificar a Deus e vão reconhecer, eles vão ver Deus em nós.
Então, Salomão, né, ele não pede nada para ele, nós precisamos aprender isso. O que nós temos pedido? Como tem sido as nossas orações? Como tem sido as nossas orações? Muitas vezes não somos atendidos porque tem algum ajuste para fazer ali na nossa oração. Amém? E muitos críticos da Bíblia apontam como um problema. Então, aqui em 2 Crônicas 1, é o texto paralelo de 2 Reis 3. Então, enquanto em 2 Reis 3, o escritor de 2 Reis começa falando do jugo desigual de Salomão e que isso vai afetar todo o seu reinado, aqui em 2 Crônicas 1, o cronista omite o casamento de Salomão. Então vamos entender. Por que eu chamo de cronista? Muita gente aponta como Esdras sendo o escritor de crônicas, mas a Bíblia não fala, então eu prefiro não falar Esdras, porque a Bíblia não fala. Embora seja bem tendenciosa que Esdras tenha escrito isso daqui, mas a Bíblia não fala, então eu chamo de o cronista, que é quem escreve crônicas. E aqui, veja, crônicas, o livro de Reis, né, porque 1ª e 2ª Reis no original é um livro só. Reis, ele pretende, o objetivo do livro de Reis é contar os atos dos reis de Israel. Então ele vai contar ali tudo que chegou para ele, tudo que ele entendeu, né, que deveria ser escrito, claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Crônicas, o objetivo é um pouco diferente. Aqui em Crônicas se passaram 400 anos das histórias dos reis e o povo voltou do cativeiro. Então, olha, se o cronista ficar contando para o povo dos pecados do rei e que aquele pecado influenciou todo o resto e que eles foram para o cativeiro inclusive por conta de consequência dos pecados e etc e tal, o povo, ao invés de se animar, vai ficar desanimado. E sabe o que acontece? O objetivo é diferente. Veja, o povo do exílio, voltou do exílio, nós vamos falar muito sobre isso quando nós lemos Esdras e Neemias, né? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e comentando assim, então daqui a pouco a gente chega lá em Esdras e Neemias. E aí eu vou falar mais, mas o povo que voltou do cativeiro é um povo que chegou em Jerusalém, numa cidade que estava destruída, com os muros caídos, tinha montura, ou seja, tinha lixo amontoado, não tinha agricultura, não tinha alimentação, um povo que voltou, passou fome, passou necessidade, passou ali muita crise. Então o cronista, ele precisava restaurar o ânimo nesse povo. Ele precisava motivar o povo que voltou do exílio. Motivar para quê? Para que reconstruíssem as próprias casas, para que reconstruíssem os muros de Jerusalém, para que reconstruíssem o templo de Jerusalém, que estava destruído. Então, o cronista não vai focar no pecado do rei. O cronista, o enfoque dele é diferente. O enfoque do cronista é não apontar os pecados, mas apontar para a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas para com o povo escolhido por ele. Então o cronista sempre vai focar assim, olha, este aqui é o rei escolhido por Deus, ele fez isso, ele fez aquilo, olha como Deus cumpriu ao longo da história as promessas de povo escolhido, multiplicou seu povo como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então o cronista sempre vai fazer isso. Até nisso tem aprendizado. Quando nós vamos contar algo para alguém, quando nós vamos tentar motivar alguém que está ali desiludido, passando por uma crise, desanimado na fé, e nós vamos lá contar, eu falo assim, você precisa dar um testemunho, não um testemunho. Não é para ficar contando partes da sua história, onde você sofreu e ficou triste e não sei o quê, porque você só vai reforçar o sentimento no outro. Você precisa contar o testemunho. O que é o testemunho? É a soberania de Deus, é a fidelidade de Deus. É falar assim, olha, eu passei por algo parecido que você está passando, mas olha só, Deus me levantou de onde eu estava. Eu estava triste, eu estava na depressão, Deus me curou, Deus me restaurou. Olha como eu estou hoje. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque Deus fez isso. É isso que nós precisamos contar para os outros, e é isso que o cronista faz.
Reis, o objetivo do livro de Reis é contar os atos dos reis de Israel. É história, embora também mostre a soberania de Deus, claro, mas o objetivo lá do livro de Reis é contar a história. Aqui em Crônicas, o objetivo do cronista é mostrar a fidelidade de Deus ao longo da história. O povo voltou do cativeiro, aí no ano 500 e pouco, né? Começaram a voltar em 538 e vai até 400 e pouco, porque dura ali algumas décadas o povo voltando. O cronista precisa mostrar para esse povo: olha, vocês estão voltando agora para essa nação destruída, mas vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês aqui de volta. A história começou lá atrás. Então o cronista vai. Quando a gente pega a primeira Crônicas, lembrem, do 1 ao 9, cheio de genealogia, o cronista vai mostrando isso. Desde Adão até ali no tempo deles. Como é que Deus cuidou da genealogia, cuidou da descendência do povo escolhido. Do povo que Deus escolheu para si, que Deus criou para si. Então, por que dessa omissão? Porque o objetivo do cronista era motivar o povo, era inspirar o povo, era o povo ali na sua pobreza, na sua crise. Gente, eles passaram fome quando voltaram do cativeiro, passaram fome porque chegaram em Jerusalém e não tinha nada. Então, o objetivo do cronista ali era mostrar para o povo que servir a Deus vale a pena, que Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Então, o cronista queria mostrar a fidelidade de Deus. Então, ele não vai apontar, numa primeira instância, como destaque, os pecados de Salomão. Alguns ele vai sim, mas nós vamos ver no decorrer da leitura de 2 Crônicas, que é assim, um apontamento, ou seja, um pontinho só, para não dizer assim, ignorei, tá? Mas ele sempre vai focar muito mais nas coisas boas, no cumprimento das promessas de Deus, do que nos pecados de Salomão. Então, se nós quisermos conhecer os pecados de Salomão, é lá em Reis que vai ter mais detalhes. Então, Reis, detalhes dos pecados de Salomão. Crônicas, detalhes das vitórias de Salomão, do trabalhar de Deus na vida de Salomão. Então, para encerrar aqui o 2 Crônicas, do 1 ao 6 nós temos então Salomão ali oferecendo sacrifícios a Deus. Do 7 ao 10 a oração de Salomão. De 11 a 13 a resposta de Deus para Salomão. E do 14 ao 17 mostrando a prosperidade da vida de Salomão. E aí aqui em 2 Crônicas eu quero ler, né? Quando Deus aparece aqui, o versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. A mesma expressão lá de Reis. E aí a resposta de Deus aqui, o versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. E aí conta depois a prosperidade de Salomão ali, dos versículos 13 ao 17, de uma forma resumida também, para não focar só em todo, né, o luxo e a riqueza de Salomão. Então, até isso o cronista conta aqui de uma forma resumida. Enquanto isso, no livro de Reis, vamos voltar para lá então, capítulo 4, nós vamos ver a riqueza de Salomão de uma forma muito mais detalhada do que nesses poucos versículos de Crônicas, porque o cronista também não quis focar demais na riqueza de Salomão. Como é que ele ia ficar falando da riqueza de Salomão para um povo que estava passando fome? Então, olha os cuidados ao contar uma história. Temos muito que aprender, porque muitas vezes nós mais falamos do que ouvimos e queremos ajudar alguém, mas falamos demais de nós. Queremos falar de Deus para alguém, mas falamos demais de nós e pouco de Deus. Muito para aprender, inclusive, com os escritores da Bíblia e os motivos pelos quais eles escreveram as histórias, os livros e como eles escreveram a palavra de Deus.
1 Reis 4, a grandeza do reino de Salomão. O 4, ele mostra já o cumprimento do que Deus falou aqui no 3. Quando Deus fala que assim, ó, versículo 12, na verdade, né? Deus fala assim: eis que fiz segundo as suas palavras, eis que te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste dei, riquezas, glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então aqui Deus está prometendo para Salomão majestade, ou seja, não vai ter outro rei igual a você. Riqueza e prestígio, que é essa honra que Deus fala aqui, assim riquezas como glória. Então no capítulo 4 nós já vemos o cumprimento dessa primeira parte da promessa de Deus. Capítulo 4, então, do 1 ao 19, nós vamos ver a majestade de Salomão. Rei como ti não haverá. Dos versículos 20 ao 28, nós vamos ver a riqueza de Salomão. E dos versículos 29 ao 34, o prestígio de Salomão, que foi também o que Deus prometeu aqui quando ele fala de glória, de honra. Salomão não pediu isso e Deus dá majestade, riqueza e glória. Essa glória mais significando prestígio, tá? Do que glória. Versículo 20, nós vemos o seguinte: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, né? Muitas. Versículo 19 fala assim, do 1 ao 19 está aí falando dos príncipes e toda a divisão que tinha ali no reino, os cargos importantes, toda a majestade, como o reino estava administrado por Salomão. E aí o versículo 20 fala: eram, pois, os de Judá e os de Israel muitos, tantos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Então o povo estava feliz com a majestade, com o poderio do rei que eles tinham, do rei Salomão. Dos versículos 20 e daí ao 28, começa então ali a riqueza de Salomão. E dominava, o versículo 21, para quem está com a Bíblia aberta, e dominava Salomão sobre todos os reinos. Então ele não dominava só sobre Israel, ele tinha reconhecimento, e os povos, os inimigos que tinham guerreado tanto com Davi, agora eram submissos a Salomão. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então Deus cumpriu aquilo que Deus havia falado com Davi: o seu filho, o rei, terá um reino de paz. Foi exatamente o que aconteceu. E aí depois fala do provimento de Salomão. A cada dia, né, tudo que precisava ali para alimentar todas as pessoas que viviam ali com Salomão, as pessoas que ele alimentava. Só de carne, né? Versículo 23, 10 vacas gordas, 20 vacas de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as cabras monteses, os corços e as aves cevadas. Nós vimos tanto de comida que precisava aí para alimentar todo mundo que estava ali com Salomão. É só uma curiosidade. Mas o que eu quero chamar a atenção então é ali para os versículos 29 ao 34. Salomão usufruiu de um período de paz. Ele não enfrentou conflitos como seu pai. Ele não teve que fugir de Saul como seu pai. Ele não enfrentou guerras. O povo vivia em paz, o povo vivia em segurança, o povo estava feliz. Vamos lá, versículo 29 em diante. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E aí ele faz umas comparações aqui.
quem escreveu aqui o livro de Reis, faz algumas comparações, né? Salomão era mais sábio do que todos os homens, ele era mais sábio do que fulano, ciclano, beltrano, que já eram pessoas conhecidas por sua sabedoria. E aí nós vamos, lá no Salmo 89, tem um título lá, Masquil de Etã, o Ezraíta. Etã, o Ezraíta, que foi a pessoa que escreveu o Salmo 89, é esse citado aqui. Salomão foi comparado com ele. Então esse Etã do Salmo 89 era um dos sábios do seu tempo. Um homem de grande sabedoria. Escreveu inclusive esse Salmo 89, que é um salmo didático, um salmo de ensino. E aqui então ele é comparado, Salomão é comparado com Etã, dizendo, olha, Salomão, ele é mais sábio do que aquele lá, que já é conhecido por sua sabedoria. E aí o versículo 32, e disse 3.000 provérbios. A gente lê lá o livro de provérbios e fica ali, poxa, quanta sabedoria, quanta coisa prática que tem. Embora o livro de provérbios não tenha sido todo escrito por Salomão, a maioria dos capítulos foram escritos por ele, mas não tem todos os seus provérbios. Aqui fala, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Nós sabemos que no livro de Salmos tem só 2 salmos escritos por Salomão, que é o Salmo 72, que eu já vou comentar, e o Salmo 127, que foi comentado semana passada. Mas ele escreveu 1.005 cânticos, então não foram só esses 2. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E hoje a gente se surpreende com esses coaches, com esses palestrantes, que vão 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, né, antes da pandemia. Aquele monte de gente ali ouvir esses palestrantes. Mas olha só, Salomão foi o maior palestrante. Ele se tornou um palestrante famoso e muito importante em seu tempo. E vinham, versículo 34, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então todo mundo ouviu falar de Salomão. A Bíblia, aqui no versículo 30 fala, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. O finalzinho do 31, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Então todo o povo nesse tempo ouviu falar de Salomão e vinham para Jerusalém para ouvir Salomão falando, ou seja, para ouvir ali suas... O que é palestra? Palestra é uma palavra, né, de falar bastante, né, muitas palavras. Então o povo vinha todinho ali para Jerusalém para ouvir Salomão. E vamos para o Salmo 72 então. Aqui para mim, nessa Bíblia que eu tenho na mão, está como Salmo de Salomão. Esse Salmo de Salomão também é um salmo que os críticos da Bíblia dizem que tem discordância, erro. Então vamos entender. Eu estou aqui neste momento com algumas Bíblias abertas aqui. Vamos ver aqui. Então, nessa Bíblia, acho que a Val, que está aí, tem uma Bíblia parecida com a minha. Nessa Bíblia, anote, que parece um livro, um caderno de 10 matérias. Nessa Bíblia aqui, aparece aqui para mim Salmo de Salomão. Nesta outra, Salmo de Salomão. Nesta Bíblia Viva, que eu tô com ela aberta aqui também, Salmo de Salomão. Enquanto vocês respondem aí, enquanto abre a Bíblia no Salmo 72, eu vou vendo aqui. Tô com uma Bíblia bem tradicional aqui, que é a Bíblia Pentecostal. Também Salmo de Salomão. Mas eu tenho uma Bíblia aqui que está escrito Salmo de Davi. E aí o que acontece? Essa é uma das discordâncias que os críticos da Bíblia apontam. Eu quero que você vá no Salmo 72, no último versículo, versículo 20, e veja o que está escrito aí na sua Bíblia. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E aí eles falam o seguinte, como assim? No título está escrito Salmo de Salomão, e aqui no final, no 20, está falando, findam aqui as orações de Davi. Então o salmo de quem? Por isso até que eu tenho uma Bíblia aqui que fala um salmo de Davi. Como é que é isso então? É o salmo de Davi, é um salmo de Salomão. Então o que se entende desse Salmo 72?
que foi sim, como o versículo 20 fala, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E para isso, né, para nós entendermos, nós precisamos ir aqui para o iniciozinho de Primeira Reis, né, que nós lemos essa semana. E aqui para o versículo 5, o versículo que me veio agora. Enfim, vamos entender o que é. O Salmo foi escrito por Salomão. Então, o Salmo 72 foi escrito por Salomão. Agora, como é que está escrito ali, então, que é a oração de Davi? Pois bem, o filho, Salomão, escreveu a oração que o pai fez por ele. Pronto. Eu não vejo discordância ou discrepância nisso, porque é simples. Salomão escreveu ali esse salmo, inspirado por Deus a escrever, inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Ele registrou a oração do próprio. E aqui no finalzinho, tem um versículo aqui, 1 Crônicas 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Então, essa oração, essa orientação de Davi aqui, de 1 Crônicas 28, os versículos 9 e 10, influenciaram Salomão, inclusive, a pedir sabedoria de Deus. Salomão não pediu sabedoria de Deus do nada. Sim, grandeza de coração, caráter fiel. O versículo fala lá, nós acabamos de ler lá em 1 Reis 3, que Salomão amava a Deus. Mas ele também foi influenciado por Davi. Davi, o maior salmista, Davi, ele influenciou Salomão no amar a Deus, no servir a Deus, no adorar a Deus. Davi influenciou Salomão no que pedir a Deus. Olha a oração dele aqui. Meu filho, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária. Aí aqui o Salmo 72, Salmo de Salomão, que Salomão escreveu a oração do pai, que o pai fez por ele quando estava ali passando o trono, passando a coroa. Então, Salmo 72, dos versículos 1 ao 4, nós temos a oração mais específica, né, de Davi. Ó Deus, dá ao rei, ou seja, dá a Salomão os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que Davi ainda era o rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. E aí dos versículos 5 ao 11, como o sol, como a lua, ele vai fazendo ali essa comparação. Dos versículos 12 ao 17, pede vida longa ao rei. E os versículos 18 ao 20, bendito seja o Senhor. E aí eu quero chamar a atenção o quê? Nessa oração nós vemos a excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão, que é também o que Deus fala que dá a Salomão. Que aí nós vimos lá no 1 Reis 4, o cumprimento, né? Deus dando ali a majestade, a riqueza e o prestígio. Nós vemos isso aqui nesse Salmo 72. Mas esse Salmo 72 também aponta para Jesus. A riqueza, a majestade e a glória do reino de Salomão apontam para a riqueza, a glória e a majestade do rei Jesus. Os versículos 12 a 14 não falam de Salomão, mas eles apontam 100% para Jesus, porque Salomão, mesmo sendo um rei que trouxe paz, um rei sábio, ele não consegue cumprir com os versículos 12 ao 14. Isso é Jesus, tá? Vamos ver aqui. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Salomão não tem como fazer 100% isso, somente Jesus. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados.
libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então, dos versículos 12 a 14, apontando 100% para Jesus. Tá bom? Prefigurando, então, ali o Messias, o que o Messias, né, o que Jesus faz por nós. Os versículos 18, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E aí encerra a oração de Davi, filho de Jessé, por seu filho o rei Salomão. Amém? Mas o que a gente aprende então com Salomão, o que nós devemos, o que fica de hoje? Aprender a orar, saber o que pedir a Deus. Todos nós devemos glorificar a Deus em tudo que fizermos. Todos nós devemos adorar a Deus. Todos nós devemos iluminar os outros através da luz de Cristo que brilha em nós. Mateus 5,16 eu li lá no começo. Mas todos nós também temos uma função específica, o que eu chamo de uma missão especial. Seja orar, seja ensinar a palavra de Deus, seja louvar, como os levitas cantores, que nós lemos há poucos dias, no finalzinho de 1 Crônicas. Não sei qual é a sua missão especial, se é pregar a palavra de Deus, se é limpar a igreja. Por muito tempo eu limpei os banheiros da igreja. Depois, quando dirigimos congregação, eu limpava os banheiros da congregação, até que tivesse alguém. Muitas vezes cheguei, limpava os banheiros, depois eu fazia um cafezinho e depois eu ia lá levar a palavra. Não sei qual que é o seu chamado, a sua missão hoje, a fase de vida que você está. Mas o que nós aprendemos com Salomão hoje é isso. Adore a Deus em todo o tempo. Mas se Deus te deu algo para fazer, peça para Deus sabedoria para fazer da melhor forma, com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Ore e peça para Deus: Senhor, me dá entendimento de como fazer isso que tu me colocou aqui para fazer. Salomão fala o seguinte, né? Deus, você me colocou aqui como rei, mas eu não sei falar, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei ser esse rei que tu me colocou aqui para fazer. Então me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me ensina como cumprir com isso. E Deus fez. E aí sim, como decorrência do propósito, da prioridade de Deus na vida de Salomão, Deus o abençoou com honra, com bens, com prosperidade, com tantas outras coisas. Mas isso foi decorrência, porque Salomão não pediu isso. Vamos aprender com Jesus, que veio para servir, né? E vamos aprender com Salomão a orar bem, a pedir bem. Pedir bem é pedir as coisas de Deus antes de qualquer outra coisa. Amém? Obrigada pela companhia. Deus abençoe.